Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Deus é bom. Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no nosso tema, que é João 3,16. Eu peço que nesse momento todos prestem bastante atenção aqui na frente. Nós vamos usar alguns recursos visuais para que os irmãos possam entender melhor aquilo que o Senhor tem para falar ao coração de vocês. Então peço que principalmente as crianças também prestem bastante atenção. Amém? Então vamos ler. João 3,16 que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podeis sentar. Alguém aqui já ouviu falar em plano da salvação? Ninguém? Então hoje nós vamos aprender sobre o plano da salvação. O plano da salvação, ele se inicia explicitamente lá em João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Crianças, aqui ó, Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E alguém entende, sabe o porquê disso? O porquê que Jesus veio a essa terra? Alguém? Jesus veio a essa terra porque nós não éramos merecedores da graça por causa do pecado. Porque todos pecaram. Lá em Romanos, aleluia, Romanos 8, abra a vossa Bíblia aí. Romanos 3,23, na verdade. Romanos 3,23, que diz assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, desde lá do início do mundo, do início da criação, quando Adão e Eva caíram, pecaram, então, desde aquele tempo, nós já estávamos destituídos. Por quê? Porque a nossa carne, a tendência é o quê? O pecado. E através de Jesus, que Deus o enviou, nós ganhamos o direito da salvação, da graça. Louvado não seja o nome do Senhor. Então, o pecado, ele deixa o nosso coração assim, ó, sujo. E quem é que nos limpa de toda essa sujeira? Isso, Jesus é quem nos limpa. E através de que Jesus nos limpa? Através do seu sangue. Quando Deus ele deu o seu único filho para morrer naquela cruz, quando o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz, nós ganhamos a graça, a libertação, o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então, através do seu sangue, Jesus ele limpa o nosso coração. Aleluias. Abram as vossas Bíblias em Hebreus. Hebreus 9:22. Já foi lido nessa noite. Que vai falar assim: E quase todas as coisas se purificam e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, se Jesus ele não tivesse vindo a esse mundo, não tivesse derramado o seu sangue naquela cruz, nós não seríamos redimidos dos nossos erros, não seríamos redimidos do nosso pecado. O nosso coração ainda estaria assim, sujo, e nós não teríamos o direito de herdar o reino dos céus. Então, porque Jesus veio e morreu na cruz, derramou o seu sangue na cruz por nós ganhamos o direito de sermos salvos, porque nós não éramos merecedores, mas através de Jesus, na cruz, nós fomos salvos. Jesus, ele veio, derramou o seu sangue
nós. Mas Jesus, ele não está morto. Jesus ressuscitou. Aleluias. Jesus, ele ressuscitou. O que está escrito aqui? Amor. Deus é? Amor. E mais uma vez, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E lá no livro de Hebreus 9, do versículo 1 até o final, o versículo 28, se vocês pararem para ler, lá vai estar uma explicação sobre o porquê que naquele tempo as coisas eram purificadas com sangue. Naquele tempo, tinha os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Eles entravam no templo para fazer sacrifícios, oferecer animais, sangue de animais, como purificação dos seus pecados. Só que isso que eles faziam tinha que ser feito mensalmente, por exemplo. Tinha que ser sempre feito. Porque não podia ser feito uma única vez. Porque esse sangue, ele não purificava as pessoas uma vez só. Sempre tinha que ter aquele sacrifício. Sempre tinha que ser oferecido aquele sangue para a purificação dos seus pecados. Mas Jesus, lá no versículo 28, a Bíblia vai dizer, Hebreus 9, 28, que Jesus, ele se ofereceu uma única vez na cruz para sacrifício dos nossos pecados, para purificação dos nossos pecados. Aquele sangue que era oferecido de animais, ele não podia purificar nós, mas Jesus, ele veio e nos limpou. Uma única vez Jesus morreu e foi suficiente para que os pecados que foram cometidos anteriormente e posteriormente à morte dele fossem todos perdoados. E porque nós fomos perdoados, nós agora somos merecedores da graça? Somos merecedores da graça? Não, nós não somos merecedores da graça, mas a graça de Deus, ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza, sobre as nossas vidas. Não somos merecedores, porque ainda somos pecadores, mas Deus, todos os dias, ele nos dá a oportunidade de nos redimirmos por esses pecados cometidos. Louvado seja o nome do Senhor. E pela graça de Deus fomos salvos. E por que tenho a graça? Posso continuar no pecado? Não, eu não posso continuar no pecado. Vamos ler Romanos 6,14. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Romanos 6,14 vai dizer assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei? Aleluias. Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado fostes, feitos servos da justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós não temos o direito de permanecer no pecado. Por aí, talvez você já tenha ouvido: mas Jesus já morreu por mim, eu já aceitei Jesus, então eu posso continuar fazendo o que eu quiser, porque eu já tenho a graça, eu já estou salvo. A salvação, ela é conquistada todos os dias. Todos os dias nós temos que aceitar Jesus novamente. Como assim, irmã? Eu tenho que chegar todos os dias na igreja e tenho que levantar a mão para Jesus? Não. É no seu íntimo. Todos os dias você renuncia a algo que agrada a sua carne e aí você aceita Jesus novamente. E como que eu faço isso? Louvado seja o nome do Senhor.
a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para mim alcançar a graça e ser limpo, eu preciso crer que Jesus é meu único e suficiente Salvador e aceitar Ele e abandonar as más práticas, aquilo que agrada a minha carne, aquilo que me afasta de Jesus, aquilo que me tira do foco. Eu preciso abandonar e seguir somente a Jesus. Vamos ler lá em Mateus. Não, antes de Mateus, vamos ler em Romanos 10, 9. Em Romanos 10, 9 vai dizer assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então, para mim aceitar Jesus, eu não posso só chegar e dizer assim: hoje eu vou ser crente, hoje, a partir de hoje eu vou aceitar Jesus, e você, dentro de si, você falar: eu quero ser cristão e voltar para casa. Você tem que confessar com a sua boca, porque as nações precisam saber que você está reconhecendo para todo mundo ver que o seu único e suficiente Salvador é Jesus Cristo. A própria Bíblia nos relata isso, que nós temos que confessar com a nossa boca que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador. A Bíblia vai nos falar, lá em João 12, que... Louvado seja o nome do Senhor. Abre novamente aí em João 12. Vamos ficar com a Bíblia aberta nesse versículo. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Antes de nós aceitarmos a Jesus, nós não éramos filhos, nós éramos apenas criaturas. Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos filhos pelo poder que há nele de transformá-los através do seu sacrifício. Então nós recebemos acesso direto ao Pai. A Bíblia vai nos relatar lá em Mateus 28, que quando Jesus morreu naquela cruz, louvado seja o nome do Senhor, o véu do templo foi rasgado. Presta atenção, crianças, aqui ó. Naquele tempo, havia um véu que separava dentro do templo, aonde o sacerdote, o sumo sacerdote acessava. Havia um véu que se chamava Santo dos Santos naquele lugar. E só quem entrava lá era o sumo sacerdote para fazer o sacrifício pelo pecado das pessoas que moravam ali. Então ele sacrificava os animais e ali ele oferecia o sacrifício naquele lugar para a purificação do pecado das pessoas. E quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado, ou seja, nós temos acesso livre ao Pai. Agora, quando nós aceitamos a Jesus, nós ganhamos livre acesso ao Pai, porque somos chamados de filhos, louvado seja o nome do Senhor. Então nós não precisamos de intermediação de ninguém para falar com Ele. A Bíblia fala que quando nós queremos falar com o Senhor, é só nós entrarmos no nosso quarto, fechar a nossa porta, e o Senhor que vem ao culto, Ele vai falar conosco, louvado seja o nome do Senhor. Nós não precisamos mais de intermediador, porque nós temos livre acesso ao Pai. Porque Jesus, Ele veio, Cristo foi o plano perfeito de Deus para nos salvar. Porque nós não éramos merecedores da graça, ainda não somos, mas Jesus, Ele veio, Ele se entregou naquela cruz, Ele derramou o seu sangue por mim e por você. E a Bíblia vai nos falar que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O plano de Deus nunca foi lançar ninguém no inferno. O plano de Deus é salvar a todos, mas todos os dias nós temos rejeitado Ele, dado as costas ao Pai. Mas hoje Jesus te dá mais uma nova oportunidade de aceitar a Ele e de reconhecer que só Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abre a Bíblia em Atos 10. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, santo nome. Atos 4, versículo 10. Atos
Marcos 4:10, que diz assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou, dos mortos, em nome desse que está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, ao qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em nenhum outro há salvação, somente em Jesus, que veio do céu, enviado por Deus para morrer por nós. O plano da salvação sempre foi este: Deus enviar Jesus para nos salvar. Deus, ele criou um plano perfeito. Agora cabe a nós entender esse plano, para que nós possamos seguir o verdadeiro caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui está a semente. Essa semente significa os cristãos. Nós, a Bíblia vai nos relatar, lá em 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Então Deus, vamos recapitular aqui. Deus enviou o seu Filho. Cristo é o plano perfeito. Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque todos nós estávamos no pecado. Então Deus enviou o seu Filho para a purificação nossa. Para nós conseguirmos acesso a essa graça, nós precisamos aceitar a Jesus e reconhecer que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. E depois que eu aceitar Jesus, é só isso? Não preciso fazer mais nada? Não. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Deus, como diz em 2 Pedro 3,18. E aqui está a sementinha. Somos nós. E quem cuida dessa semente? Deus que cuida dessa semente. Então, como que a gente vai crescer? Se alimentando da palavra do Senhor. Deus regando. As crianças falaram aqui. Como é que Deus vai regar essa semente? Com a palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Então, crescer na graça e no conhecimento. A graça, ela foi nos dada já. Nós já temos essa graça quando nós aceitamos a Jesus. E o conhecimento? Através da palavra de Deus que Ele deixou para nós. A palavra do Senhor, ela tem instrução para tudo. Para tudo aquilo que a gente for fazer. Tudo que a gente precisar, a palavra do Senhor, ela tem instrução. Para tudo, para tudo. Tudo que você precisar, você vai encontrar na palavra do Senhor. Por isso que nós temos que meditar nela de dia e de noite. Em Mateus 13, 8 e 23... Vou ler o 8 e depois eu vou ler o 23. Diz assim, é a parábola das sementes. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. E no versículo 23 diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto e produz um a 100, outro a 60 e outro a 30. Se nós pararmos para observar essa parábola, vai citar vários tipos de sementes. Aqui caiu em boa terra, aqui caiu entre os pedregais, aqui caiu entre os espinhos, e nenhuma dessas sementes deu fruto. Por quê? Porque uma ouviu a palavra, mas não deixou que ela crescesse em seu coração. A outra foi plantada, mas quando veio a luta diária, ela simplesmente foi sufocada. Mas por que aconteceu isso com essas sementes? Porque elas não estavam firmadas na boa terra. E qual é a boa terra? É a palavra do Senhor. Todos os dias nós temos que ler a palavra do Senhor, buscar a direção do Pai, orar, porque o crescimento na graça e no conhecimento não é só ler a Bíblia. Não adianta ler a Bíblia e não orar
palavra do Senhor. Então, por isso que é tão importante que a palavra ande, caminhe lado a lado com a oração, pedindo sempre discernimento e revelação ao Senhor. E eu vou ler lá em Tito 2. Eu sei que são muitos versículos, mas eu gosto de trabalhar com as evidências. Tito 2, 11, que diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Louvado seja o nome do Senhor até aqui. Então, eu vou ler esse versículo mais uma vez. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, nós precisamos sim ler a palavra do Senhor para que nós tenhamos crescimento. Após nós aceitarmos Jesus, vai vir muitas lutas, muitas batalhas para nos tirar da presença do Senhor. Vai ter muitas coisas que vão querer nos atrair de volta para onde nós estávamos. Porque aonde nós estávamos, tinha sombra e água fresca para a nossa carne. Nós estávamos lá e tudo aquilo que nós fazíamos agradava a nossa carne. Então ela vai lutar contra o nosso espírito diariamente, para que nós retrocedemos para onde estávamos. Mas nós precisamos nos firmar na palavra do Senhor, nos firmarmos em Cristo, buscarmos a presença dEle, para que a presença dEle, a graça dEle seja manifesta em nossas vidas todos os dias. Nós não somos merecedores, mas nós já recebemos a graça quando nós levantamos a nossa mão e reconhecemos que só Ele é Deus, que só Ele é santo, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que a trajetória com Cristo é algo difícil. Por quê? Porque existe renúncia, mas essa renúncia ela tem recompensa, ela tem galardão no céu. Nada dessa terra, nada daquilo que o inimigo ele lança aos teus olhos é melhor do que aquilo que Deus tem preparado para nós. Louvado seja o nome do Senhor. O plano de Deus sempre foi salvar a humanidade. Só que muitos estão descendo, louvado seja o nome do Senhor, sem salvação, porque não estão reconhecendo que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que Deus tem preparado para nós é grande, louvado seja o nome do Senhor. É algo extraordinário que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que nenhum dos teus pensamentos pode se comparar com aquilo que Deus tem preparado para nós. Um dia, louvado seja o nome do Senhor, Jesus ele virá buscar a sua igreja e nós temos que estar alicerçados na palavra dele. Nós temos que ter tido um encontro verdadeiro com Cristo, e esse encontro ele só existe quando nós levantamos a nossa mão e reconhecemos que só Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Deus, Ele tem algo grandioso preparado para nossas vidas, mas nós precisamos tomar a iniciativa, dar o primeiro passo, porque Deus, Ele já fez a sua parte, dando Jesus por nós. Nós temos que fazer a nossa agora, que é aceitá-lo e buscar a presença dEle, porque são dias maus, são dias difíceis, e nós temos que nos firmar na presença do Senhor, porque se nós estivermos fora do caminho e Jesus voltar, nós não iremos para o céu de glória que Ele tem preparado para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar algumas mães para vir aqui. A Bruna, a Adriana, a irmã Givonete, em sequência a Michele. Glória a Deus. Então aqui vocês têm o plano da salvação. Deus ele entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E porque todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus. Mas pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz, louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos limpa e aquilo que antes nos impedia de ter acesso ao Pai já foi tirado e nós temos livre acesso. E quando nós nos alimentamos da palavra e buscamos a presença dele, todos os dias o Senhor ele nos dá força para continuar na trajetória, para não retroceder, para não cairmos nas tentações nem nos laços do inimigo. E Deus, ele tem algo grande preparado para nós, um galardão incomparável. Louvado seja o nome do Senhor. Então tudo que Deus fez é perfeito. O plano de salvação, ele é algo perfeito, é extraordinário. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina Deus entregando o seu filho naquela cruz por mim, por você. O sofrimento de Jesus não foi em vão. Há pessoas aqui que já reconheceram o amor do Pai e estão entregando as suas vidas. Se existe alguém aqui que ainda não entregou a sua vida, não perca tempo. Você não sabe o tamanho do amor que você está perdendo, o tamanho da graça. A presença de Deus nas nossas vidas é algo extraordinário. Louvado seja o nome do Senhor. Algo que transforma. Eu estava perdida lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele me trouxe. Não me trouxe pela dor, mas eu cheguei aqui quebrada. E Deus, ele me transformou. Louvado seja o nome do Senhor. Na minha casa, aos 13 anos, só tinha eu cristã. E foi o caminho mais difícil que eu trilhei nessa vida. Foi ser cristã em um auge todos os dias. O inimigo se levantava contra a minha fé. Mas Deus, ele me deu força, ele me sustentou e me trouxe até aqui. Glória a Deus. Eu nunca fui merecedora da graça, mas Jesus, ele me tirou da sujeira do pecado e me trouxe para esse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Você talvez não tenha aceitado Jesus ainda por medo do que vão dizer, por medo do que vão pensar, por medo do que você vai perder. Mas tudo aquilo que Jesus tem para a sua vida é muito maior e incomparável com aquilo que você vai perder. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que Jesus chamou um homem para caminhar com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: deixa eu sepultar o meu pai primeiro. Jesus disse: deixa os mortos sepultar os mortos e siga-me. O que Jesus está dizendo? Deixe tudo aquilo que te atrapalha, aquilo que te impede de me seguir e siga-me. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não conheço muitos dos que estão aqui e eu não sei aquilo que tem te impedido de entrar na presença de Deus. Talvez você já seja cristão e talvez você não tenha conseguido se entregar por completo, viver o profundo e de intimidade com Deus. Eu não sei aquilo que te impede, mas tira fora nessa noite, porque Jesus está às portas. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala: eis que estou às portas e bato. Se abrires a porta, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo. Mas Jesus, ele é educado, ele não vai invadir a tua casa, ele não vai invadir o teu coração. Ele quer que você aceite ele de livre e espontânea vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Não se importe com o que vão dizer, nem com as perseguições que você irá sofrer, porque tudo aquilo que Deus tem para ti é grande, é incomparável com aquilo que você vai deixar para seguir. Louvado seja o nome do Senhor. E já vai desde 2013, louvado seja o nome de 2014, louvado seja o nome do Senhor. Eu aceitei a Jesus, eu desci as águas e sei que por muitas vezes eu pensei em desistir. Louvado seja o nome do Senhor. Por um período eu andei fora dos caminhos do Senhor, mas todos os dias eu clamava por misericórdia. Me ajuda, Senhor, a voltar, porque eu sou carente de ti, Jesus. Eu necessito da tua presença. E Jesus me deu forças e eu voltei e estou aqui hoje. Da mesma forma que Jesus mudou a minha vida, ele pode mudar a tua vida também. As dificuldades que eu tive talvez sejam as mesmas que você tem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, ele tem ânimo para a tua vida. Louvado seja o Senhor. Ele é a fonte de água viva, e todo aquele que beber dessa fonte jamais terá sede. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que aquele que perder a vida por amor do Senhor, esse a vai ganhar. Louvado seja o nome do Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor nessa noite. Não perca tempo. Até mesmo você que já é cristão, se mergulhe nessas águas que o Senhor tem. Viva o profundo e o íntimo do Senhor. Quanto mais fundo você for, mais Deus tem para te mostrar, para te revelar. Se você acha que já viveu muitas experiências com Deus, ou que você já viveu tudo que tinha para viver com Deus, Deus, ele tem mais. Todos os dias Deus tem mais para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os dias Deus tem algo novo. Deus pode salvar a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Deus pode salvar os teus filhos. Deus pode salvar o teu esposo. Deus pode salvar a tua esposa.
que eu estava. E Jesus, Ele mudou a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E esse é o plano de salvação que Deus tem para a tua vida. Mas você precisa levantar a mão e reconhecer que só Ele é o Senhor, que só Ele é Deus. Esse passo talvez seja difícil para você dar, mas você não está sozinho. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem pessoas que podem te ajudar. Nós podemos te ajudar nessa trajetória. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você tem alguém acima de tudo que vai estar com você em todas as horas, em todos os momentos, que é Jesus. Aonde quer que você for, onde quer que você colocar a planta no teu pé, Ele vai estar ao teu lado, te segurando, te sustentando e te ajudando. Porque em todos os momentos difíceis que eu achei que eu não ia conseguir, Jesus, Ele me mostrou que Ele era na minha vida e que Ele queria me fazer passar por aquela situação. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero fazer um convite para você nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Você que ouviu essa palavra, você que hoje talvez pela primeira vez conheceu o plano de salvação de Deus para a tua vida. Talvez você tenha dado por situações e caminhos difíceis. Talvez você tenha tido muitos problemas ao longo desse dia, tido muitas perdas. Mas o Senhor, Ele pode restaurar a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não espere mudar, não espere melhorar. Venha da forma que estás, porque o que Deus tem para ti é grande. Algo que eu não posso te dar, mas Jesus pode. Louvado seja o nome do Senhor. É muito melhor passar dificuldades com Jesus ao seu lado do que passar sozinho, porque sozinho você não tem a certeza da vitória, mas com Jesus nós temos a certeza dessa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu te convido essa noite a aceitar esse Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A reconhecer que só Ele é Deus. Se tem alguém aqui nessa noite, até mesmo crianças, louvado seja o nome do Senhor, porque filho de crente também tem que aceitar a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se tem alguém aqui, alguma criança, alguém que quer levantar a sua mão e reconhecer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Salvador, que só o Senhor pode mudar a sua vida, levante a sua mão e venha até aqui para que os irmãos possam orar pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém nessa noite que, mediante essa palavra de salvação que Deus falou nessa noite, quer aceitar Jesus? Se tiver alguém, levante a sua mão, venha até aqui à frente, aceite essa graça, essa presença extraordinária que muda qualquer situação. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguma criança que quer aceitar Jesus essa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguma criança que quer aceitar Jesus essa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar nesse momento. Eu peço que a igreja fique de pé, que curve as suas cabeças. Se porventura tiver alguém aqui que sentiu o desejo nessa noite de aceitar a Jesus, venha até aqui na frente. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode não dar tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe que o inimigo venha roubar de você a chance de viver o melhor com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se tiver alguma criança que quer aceitar Jesus, venha aqui na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Eu convido o irmão Val para fazer essa oração nesse momento. Enquanto o irmão Val ora, louvado seja o nome do Senhor, eu peço que a igreja ore com fervor, porque se tiver algum empecilho que o inimigo colocou para impedir que os filhos de Deus cheguem a esse lugar nessa noite, cheguem até aqui para aceitar a Jesus, ore, igreja, porque Deus, Ele pode mudar vidas nessa noite. Jesus, Ele pode restaurar a saúde nessa noite. Deus pode restaurar casamentos. Deus pode restaurar famílias. Deus pode fazer o extraordinário. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão Val vai orar. Louvado seja